Duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido, antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Provérbios 37:9. Porque mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Lucas 18:25. E disse-lhe, tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Mateus 4:9-10. A teologia da prosperidade vai contra a razão de existência dos seres. No fundo, esta ideologia destrói os próprios seres. Qualquer pessoa que promova tal pensamento ganancioso não discerne as futuras consequências de suas ações, em um contexto de responsabilidade maior. A realidade, quem quer recompensa por algum direito de justiça não faz de coração livre e verdadeiro, mas no seu próprio interesse de ser retribuído. Isto demonstra a completa falsidade, nada se aproveita. Quem se esforça para ser bom não é bom, é falso. O ser superior não espera por recompensas, ele dá sem esperar por nada. Ele é o exemplo perfeito a ser seguido, conforme o Cristo alertou. Para se aproveitarem da ignorância das pessoas se utilizam do ultrapassado Velho Testamento, a arcaica lei de Moisés abolida por Cristo. Para acabar com essa exploração, o Cristo fez o seu Novo Testamento. Outra coisa, quem paga o dízimo da velha lei é declaradamente um anticristo, pois nega a liberdade de Cristo. Esse deveria também fazer a mutilação da circuncisão e todos os demais inúteis rituais do Velho Testamento. A bestialidade em estupidez não se discute, apenas lamenta-se. Então, raciocinem bem, reflitam, discernam, se todos os homens forem consumistas, ostentando muitas coisas, certamente a Terra acabaria rapidamente. Imaginem mais de 7 bilhões de seres humanos ostentadores gananciosos e avarentos. Capitalismo é consumismo, é destruição. Entretanto, realmente não existe dinheiro na natureza. Atualmente a burrice está muito evidenciada, ela se tornou um luxo que sai muito caro para toda a humanidade pagar. Não temos mais condições de manter os tradicionais pecados do passado, o mundo já não comporta mais como antes. Pecado sempre foi a injustiça, a mentira. Na verdade, a vaidade de poucos não pode prevalecer sobre a necessidade de muitos. O homem condicionou o seu tempo a dinheiro, mas tempo nunca foi dinheiro, ele é vida. O homem ainda valorizou mais o ouro, o diamante, o petróleo, do que o alimento necessário à vida. Aquele que tem mais dinheiro pode viver dissolutamente, enquanto quem não tem almeja sustentar as suas necessidades básicas. O que verificamos é a exploração do homem pelo homem, pela especulação, sem necessariamente isso gerar mais algum serviço e produção. Toda ideologia é idealização, é teoria, é invenção, é ilusão, é mentira. As doutrinas políticas, econômicas e religiosas são mentiras. Elas não existem de fato. Os verdadeiramente inteligentes e sábios previam as coisas, vislumbrando a harmonia e união de toda a humanidade, para preservar este planeta. Os animais vivem em equilíbrio com a natureza, e com os seus predadores naturais. Alguma fartura na natureza é causada pelo acúmulo de coisas ainda não consumidas, pode até ser causado por algum desequilíbrio antinatural. Até um grão de cereal que germina produz muitos mais, em abundância, essa é a lei natural. O homem, entretanto, pode ser o destruidor de sua própria terra. Como pode o ser mais evoluído, pensante e capacitado ser justamente um ser sem discernimento? As suas ilusões foram até divididas em ostentações materiais e espirituais. Todo o ser que não se realiza interiormente vive de sonhos. Os que procuram conforto material procuram demonstrar as suas capacidades individuais desta maneira, tendo coisas, como forma de direito de recompensa, por seus esforços. Na aparência, eles são carentes, vazios, por continuamente manterem as suas vaidades nessas ostentações. Não enxergam que esse comportamento mesquinho é fútil, supérfluo e leviano. E que produzem ainda mais desigualdades sociais.
Os que procuram conforto espiritual procuram abnegar-se sensorialmente de ilusórias paixões, libertando-se do vício por matéria. O que é uma outra ilusão, pois espírito também é matéria, não vale mais que o corpo físico. No fundo, a necessidade básica de todo ser humano é a sua alimentação e reprodução, evoluindo na integração de seus relacionamentos com o seu contexto de existência. Pessoas esclarecidas não procuram por recompensas, mas fazem as coisas por um verdadeiro senso de satisfação própria, por se sentir útil, por seu próprio amor. A questão fundamental não é ter, mas não se apegar, sejam pessoas, coisas, conceitos, idealizações. Amor próprio e verdadeiro é sempre do respeito à sua liberdade. A busca é a necessária autossuficiência, sem algum parasitismo, com o compartilhamento das coisas entre as pessoas. A natureza é de todos, sem privilégios, sem discriminações e preconceitos. Vejam o que Freud esclareceu. A igreja e o exército são massas artificiais, isto é, massas sobre as quais age uma coerção exterior destinada a preservá-las da dissolução e evitar modificações de sua estrutura. Sigmund Freud, Obras completas de Sigmund Freud, volume 6, capítulo 5, Duas massas artificiais, a igreja e o exército, página 33. Freud generaliza, a igreja são as religiões, e o exército são os grupos opressores, sejam políticos ou econômicos. Eles procuram manter o seu conservadorismo para se sustentarem no seu parasitismo da sociedade, consumindo a vida das pessoas. Quando as pessoas são verdadeiras e esclarecidas, elas não precisam de religião, o amor real as une. Quando as pessoas são verdadeiras e esclarecidas, não precisam de exército. Portanto, a humanidade carece mesmo de educação na verdade, de juízo, de consciência, de autoconhecimento. O despertar em discernimento produz naturalmente a consciência da disciplina de orientação pessoal. Esta consciência pode seguramente evitar desequilíbrios consumistas e populacionais que predam a terra. As ditaduras repressoras são imbecis, sejam militares ou religiosas. Elas acabam com a sanidade dos seres e criam oposição com mais revoltas, produzindo mais desigualdades, mais violência, mais destruição. Estes grupos incompetentes investem massivamente na ignorância, pois sabem que um povo esclarecido é independente. O bandido nunca foi a causa, ele é o efeito. A subversão religiosa é a que mais corrompe profundamente a alma das pessoas, pois as pessoas são naturalmente unidas à superior consciência transcendental no universo que nos dá previsões paranormais de fatos por profecias, sem alguma ideologia, provando, assim, a sua contínua existência além do tempo e espaço. Deus é uma condição, não um nome, significa ser superior. O homem também é relativamente um ser superior acima dos animais. Então, quem se classifica de ateu não acredita nem que ele é mais evoluído que o resto dos animais, e assim, ele subconscientemente se nega de fato. Desta maneira, o seu subconsciente lhe atende e produz a sua própria impercepção de uma consciência superior. Quem acredita em religião não enxerga que nunca nos desligamos do ser superior que reside em nós mesmos. Religião é mentira contra Deus. Não existe alguma religião no universo. Somos filhos de Deus. Cristo também é uma condição, significa ungido, purificado, sem ilusões ideológicas. O primeiro e único que, por testemunho paranormal de todos os profetas, atingiu verdadeiramente esta condição de Cristo, no pretérito de espírito no céu e fisicamente na terra, foi Yeshua, o filho de José e Maria. Uma pessoa esclarecida crê na verdade, mas não crê na mentira da religião. Uma pessoa sã de juízo não tem guias, não tem templo, não paga dízimo, não faz algum ritual, não faz a mutilação da circuncisão por religião. Quem acredita na ideologia de reencarnação também não avalia de fato a evolução nas espécies. A justiça de evolução é contínua, ela não anda para trás. Não existe alguma involução, mas existe a estagnação, por se ficar parado. As ideologias são conceitos pré-estabelecidos que não exigem mais de desenvolvimento de raciocínio. Os seres discernem ou não discernem, não existe meio discernimento, nem meia verdade, nem meio amor, nem meia vida. Antes do Homo sapiens existiu o Neandertal. Ressurreição significa ressurgimento, é a evolução de consciência nas espécies.
A matéria segue a sua própria condição espiritual, que naturalmente leva milênios de evolução. Por isso, existe diferença entre videntes, entre o profeta e o médium. Os profetas conseguiram a proeza de discernirem as suas próprias existências relativas, em cada contexto seu de existência, em suas visões paranormais que ultrapassam o tempo e espaço. Os profetas constataram a evolução de seus próprios espíritos, em suas próprias existências relativas, semelhantemente a esta nossa atual condição terrestre, mas com períodos relativos mais amplos. Os raros profetas discerniram. Eles sabem quem são, quem foram e quem serão, graças ao amor a seu ser superior na essência da verdade, o Espírito Santo, que lhes deu essa compreensão autossuficiente. E os médiuns não vão diretamente a Deus. Eles dependem de guias atrasados em evolução, espíritos que lhes conduzem e enganam, assim como fazem os pastores e padres iludindo a seus fiéis com as suas mentiras. Quem não aceita ficar puro sem doutrinas, na condição de Cristo, não pode vir a ser superior de juízo, Deus. Ninguém vai ao Pai, ser superior, se não for por Cristo, puro, na essência da verdade, o Espírito Santo. As mensagens sempre foram subconscientemente por parábolas. A humanidade conseguirá captar o fundamento da mensagem de evolução de fato. Antigamente as pessoas eram mais sinceras nas suas ilusões, lutavam por seus idealismos de forma política, até com revoluções, vislumbrando uma sociedade mais justa. Atualmente a sociedade está madura na iniquidade, não há mais idealismos, tudo é conduzido por um poder econômico devastador, que é o máximo de um capitalismo selvagem travestido, que chamam de neoliberalismo. Ele corrompe qualquer outro valor, acima dos conceitos políticos ou religiosos. Por isso, não vemos mais definidamente nem esquerda, nem direita, mas a união de um poder ditatorial baseado no extremo capitalismo, que é devastador. Por exemplo, a água é um direito natural de existência, de todo ser vivente, que nunca se poderia privatizar. O capitalismo elimina qualquer coerência humanitária lógica e racional, por isso, os seus defensores são claramente estúpidos. Na antiguidade, os sábios gregos sabiam que todo governo emana do povo e para o povo, como um bem comum a todos, mas quem não exercia ofício público e trabalhava de forma privada era classificado de idiotes, palavra que originou o termo idiota. Temos que agradecer a existência dos bestas, pois sem eles os esclarecidos não seriam também percebidos como seres superiores de juízo. Tudo nesta vida é uma questão de referência, a doença é a falta da saúde. Os insanos idolatram doutrinas inexistentes e condenam pessoas reais. Resumindo, as profecias esclarecem que após a morte das pessoas elas esperam no mundo dos mortos por suas evoluções, depois do fechamento deste fim da era de Cristo, para ressuscitarem em uma outra condição relativa acima. Quem desenvolveu o juízo de amor verdadeiro, como Cristo, ressuscita em um reino unido, como um ser superior, Deus. Quem ficou besta, preso em ilusões materiais e espirituais, vai para o mundo inferior, inferno, queimando com a verdade junto com os demônios, que são espíritos mais atrasados, que não evoluíram nem para seres humanos. Que os gananciosos abram bem os olhos, pois se eles não mudarem, o destino deles é ir para o inferno. Por acabarem com a terra e as futuras gerações. Em resumo, ame a ser superior de consciência sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, sem discriminações e preconceitos, sem desigualdades, e sem ilusões em vaidades e doutrinas estúpidas.